Nessa aula de hoje você vai aprender como se expressar em vídeo, mesmo que você não saiba nada, tá? Eu vou passar aquilo que eu sei. Nós já nascemos com um dispositivo mental que faz a gente detectar quando alguém não sabe de um assunto ou está falando uma mentira. Então, para te ajudar a você conseguir falar com as pessoas, é necessário que ou você saiba do que está falando, ou admita que você não sabe, mas vai aprender. Um dos meus canais se chama Aluno de Marketing. E por que eu escolhi esse nome? Porque o aluno é assim, dá a entender de que, olha, eu não sei não, mas eu tô aqui tentando. E eu descobri essa sacada que as pessoas gostam que você diga que não sabe, mas está aprendendo. Quando eu resolvi gravar uns vídeos lá no meu outro canal, o Joga Aí, comecei um joguinho desses de celular, sendo que eu não sabia nada. Eu começava os vídeos falando, olha, eu não entendo muito disso aqui não, se você quiser me ajudar, coloca aí no comentário o que eu tenho que fazer, mas eu vou gravar vídeo do mesmo jeito. E aí eu gravei 160 e poucos vídeos, assim, com essa brincadeira. Obviamente, mais pro final eu já entendia um pouco mais do assunto, mas no começo, como aceitação para quebrar essa barreira do julgamento das pessoas, é só você falar assim, olha, eu comecei a estudar aqui alguma coisa, eu não sei muito não, mas eu vou compartilhar porque aí a gente vai aprendendo junto e tá tudo bem, entendeu? Ou você de fato estuda muito o assunto e aí você passa isso para as pessoas. Porque quando você sabe do que está falando, é normal que você consiga puxar assunto. Fica aí. Ou você sabe, ou você admite que está aprendendo. Uma técnica que eu uso há muitos anos é conversar em voz alta comigo mesmo. Ao fazer isso, você exercita estruturar as ideias. Porque digamos que você esteja apaixonado, por exemplo. Aí, aquela garota, ela tem uma série de atributos que na sua parte racional você acha legal. Você vê que ela é uma pessoa atenciosa, que ela se comunica bem, conhecida pela sua família, sei lá. Enquanto a parte emocional fica naquela coisa assim, nossa, mas os beijos dela são incríveis, o cheiro, enfim. Quando você coloca isso para fora, então é mais fácil de você extrair a parte racional se você precisar nesse momento de pensar assim, ou você consegue tanto ir para o lado emocional, o racional, ou os dois, por exemplo. Ou seja, se você explica para esse seu outro eu, digamos assim, alguma coisa, fica mais fácil de você explicar para uma pessoa também, assim como eu estou fazendo com você. Essa atividade de conversar com uma câmera é algo que a gente pega ao longo do tempo. Por exemplo, eu imagino que você tenha receio do julgamento que alguém esteja te ouvindo falar do lado de fora do seu quarto, por exemplo, porque eu já senti isso. É como se essa pessoa fosse te julgar como louco. Mas calma, é só uma questão de adaptação. Porque quando você admite assim, olha, eu vou gravar aqui agora, então se eu atrapalhar um pouquinho a conversa de vocês aí, desculpa, mas eu vou fazer rápido. Ou se você estiver sozinho, o que é ideal, eu sei que não é uma condição de todas as pessoas, né? Ainda mais se você for adolescente, mas ao fazer alguma coisa que seja projetar a sua voz para que você possa se ver no futuro, todas as vezes que você fizer isso é como se ganhasse um pouquinho de experiência. E esse pouquinho de experiência, cada vez mais você tem menos receio do julgamento. Por exemplo, eu estou aqui agora no meu escritório, só que eu moro com outras pessoas. Às vezes fica alguém aqui na sala e a pessoa consegue me ouvir, mas não tem problema, porque o que eu estou falando é tão importante que não me importa se ela está ouvindo ou não. E até porque eles já me ouvem diariamente falar exatamente dessa maneira que eu falo aqui contigo na câmera. Então, esse é o segundo passo. Fala em alta voz quando estiver sozinho para estruturar as suas ideias. Você precisa entender sobre linguagem não verbal. O que é uma linguagem verbal? É isso que eu estou falando aqui agora. Ou seja, você consegue decifrar a minha voz, os sons que fazem, conecta aí na sua mente os significados das palavras, entende o que eu estou querendo dizer. Mas a linguagem não verbal é aquilo que não é falado. Por exemplo, eu estou movendo aqui as mãos para poder comunicar alguma coisa para você. Eu estou colocando a mão no meu pulso, simbolizando que estou com uma dor no pulso, talvez de ficar digitando aqui no teclado. Eu faço expressões faciais para demonstrar a intensidade do que eu estou falando. Se eu estou triste, eu olho para baixo, estou pensativo, coloco a mão no queixo, ou olho para cima. Às vezes a pessoa está com vergonha, ela olha para baixo, ela cruza os braços. Todas essas coisas são linguagens não verbais.
E como sugestão aqui para você, eu tenho um audiolivro que, na verdade, não é meu, está disponível. E se você quiser, é só me pedir depois de ver essa aula aqui, tá? Que eu te mando o link, que o nome do livro é O Corpo Fala. Já está tudo em português, bonitinho. Se você não quiser ler, né, comprar o livro, já tem o audiolivro para você ouvir enquanto faz qualquer outra coisa aí. O importante é que você precisa entender as mensagens que as pessoas passam, porque você vai ter que usar essas mensagens e também vai detectar quando alguém não estiver gostando do que você estiver falando, quando você fala pessoalmente ali, ou quando de repente você pode dar um próximo passo. É importante saber isso, tá bom? Um exercício que você pode fazer e não precisa mandar para ninguém, de preferência se você tiver muita vergonha, é gravar e se assistir. Por quê? Quando você faz isso, é possível analisar as expressões que você faz, as expressões faciais, o jeito que você vai se mover, a forma que você vai estar. Será que você vai estar assim, todo pomposo, todo cheio de certezas? Ou você vai estar assim, meio curvado para frente, tímido, a sua voz vai ficar para dentro? Se você for capaz de projetar a voz, o que você está dizendo para quem te assiste é o seguinte: não tem vergonha. Ou, se você for uma pessoa tímida, vai projetar dizendo assim: eu tenho vergonha, mas estou tentando superar. Por exemplo, se você fala assim meio, olha, eu estou aqui tentando deixar de ser tímido, tá notando que eu não estou olhando para você? Eu imagino que a lente são seus olhos, e aí eu olho para baixo. Ó, e minha voz está meio para baixo assim. Eu estou tentando aqui gravar vídeo para poder conseguir trabalhar de casa. Esse é um jeito. Outro jeito é, imagina que você já tem certeza que a minha mão se movendo. Eu estou gravando vídeos porque eu realmente acredito na força que é o marketing digital, transmitindo aquela mensagem que eu quero para você e que isso vai mudar a sua vida. Olha aqui, o tempo todo eu movo as mãos, eu falo com as mãos, mas você fala naturalmente com as mãos no dia a dia? Se você não fala desse jeito, não tem por que usar. Você é alguém que fala com ênfase? A sua voz ela é projetada da sua garganta para fora? Ou você fala mais doce? Tem caras do marketing digital, por exemplo, que eles são mais contidos, mas em algumas palavras eles colocam ênfase, porque eles sabem do poder que é a linguagem. Grava vídeo pequeno, só para ajudar a estruturar as ideias e depois se veja. Eu fiz isso muitas vezes. Na edição de vídeo, você vai fazer isso, nossa, um vídeo que tu grava, tu vai rever a si mesmo umas 15 vezes. E aí você vai analisando, então eu posso falar com mais ênfase. Quando estiver falando com alguém e eu quero convencer essa pessoa, eu chego perto da câmera, eu fico afastado. Será que eu faço dessa forma? Então é importante você se gravar. Agora vem o seu dever de casa. Se você quiser participar, você dá um passo na frente das outras pessoas. Se você não quiser, eu entendo, mas acho bobagem, agora que você já está aprendendo esse monte de informações, desperdiçar essa oportunidade. É o seguinte, você precisa gravar um vídeo de 1 minuto até e me enviar. Aí você vai dizer se quer que eu publique isso para minha audiência ou não. Se eu publicar para minha audiência, você vai falar para essa galera o que é que está achando de tudo que tem aprendido aqui, tá? Se você não quiser que eu publique para minha audiência, você pode falar o assunto que você quiser em 1 minutinho, só para eu analisar e de repente te dar alguma sugestão do que pode fazer aí, seja no seu cenário, seja na forma que você se comunica, tá bom? Então tá aí o seu dever de casa. Te aguardo.